Olá, muito bom dia. Mais um programa Palavra de Fé nesta manhã maravilhosa. Hoje, quarta-feira, 24 de março de 2021. Mais uma oportunidade para falarmos da Palavra de Deus. Sempre é com muita alegria que nós iniciamos o programa Palavra de Fé, pela infinita misericórdia do Senhor, e nós temos a oportunidade de levar a Palavra de Deus, a palavra de fé, de esperança. Você, meu amigo, minha amiga que acompanha o programa Palavra de Fé, já nesse momento eu quero dizer para você: tenha um bom dia, um bom almoço nesse momento, e que esta semana seja uma semana de vitória, de bênção. Essa quarta-feira seja repleta na tua vida de milagre da parte do Senhor Jesus. E quero convidar você também que aqui a pouquinho, às 13h45 e 15 horas, nós temos duas reuniões, dois horários para cultuar a Deus, a tarde da vitória. Todos os dias são dias de vitória, mas denominamos esta tarde da vitória, a quarta-feira, para que você se encha da bênção, da vitória do Senhor, o milagre de Deus na tua vida. E também às 19 horas, o encontro dos vencedores, uma reunião totalmente voltada à vida financeira. Nós sabemos que temos aí um problema de pandemia, nós sabemos que temos um problema aí seríssimo sobre a face da terra, mas não deixe de cultuar a Deus, de buscar a Deus. A gente também está obedecendo as regras que foram implantadas, ou seja, o decreto do governo, do prefeito. Por isso nós estamos às 19 horas até às 20 horas e já todo mundo vai para sua casa. Também com máscara, com álcool gel, o distanciamento, nós temos seguindo tudo na risca, tudo certinho, para que nós possamos ser abençoados e também ter uma oportunidade, você, meu amigo, minha amiga, de buscar a Deus. Não deixe de cultuar, não deixe de estar na casa de Deus. Tudo que o inimigo quer é tirar você dos caminhos, tirar você da presença de Deus, que não precisa mais ir à igreja, que não precisa mais cultuar, que não precisa mais congregar. A Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É momento de alegria. Não deixe, quanto menos você vier para a igreja, os dias se tornarão ainda mais difíceis, porque somente Jesus tem o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Ele então nos prepara, nos ordena para nós congregar e buscar a sua presença quando nós estamos de coração aberto. Amém? Eu gostaria que você acompanhasse comigo lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz o texto: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que diz a palavra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É somente Deus que conhece. Ele sabe daqui a pouquinho o que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Somente eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Somente Deus sabe disso. Planos de fazê-los prosperar. Então Deus tem planos de prosperidade. É a Bíblia que fala de nós sermos prósperos, de não nos causar dano algum, de nós sermos abençoados poderosamente. É somente Deus que pode fazer isso. É somente o Senhor Jesus que pode fazer isso. Por isso, nesta noite, às 19 horas, o encontro dos vencedores, o encontro dos determinados, daqueles que têm espírito, que querem vencer. A Bíblia diz que aqueles que se determinam, aqueles que buscam, as portas vão se abrir. Venha buscar na presença de Deus. É somente 45 minutos de reunião e já você pode ir para a sua casa, debaixo da bênção, da vitória, do milagre, da graça, da misericórdia de Deus. E somente o Senhor Jesus pode nos guardar, pode nos proteger.
Se vir para a casa de Deus, para a igreja, você acha que é difícil, então você imagina ficar sem vir à casa de Deus. Se Deus não guardar os seus filhos, quem vai guardar? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não me guardar, não te guardar, em vão será nós estarmos andando aí pelas ruas desta cidade. Nós vamos um breve intervalo e já voltamos para dar sequência. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. O Lavacar Palito está voltado para a limpeza interna e externa do seu veículo. Limpeza simples, completa, polimento e enceramento. Trabalhando com produtos de qualidade e respeitando sempre a opinião do nosso cliente. Venha nos fazer uma visita. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Muito bem, estamos de volta falando da palavra de Deus, o momento que nós estamos cultuando a Deus, e já quero te convidar em nome do Senhor Jesus, daqui a pouco 13h45 e 15 horas, a tarde da vitória, para você ser poderosamente abençoado. E 19 horas, o encontro dos vencedores. E falando em encontro dos vencedores, gostaria que você acompanhasse a palavra que Deus tem usado o pastor na última quarta, e ela vem ao encontro do coração de cada um de nós na vida financeira. Acompanhe comigo. Nós vamos falar hoje sobre trabalho. Tem uma questão aqui bem interessante que nós vamos comentar. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Já pula lá para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Versículo 19, o último: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nós lemos aqui, eu vou colocar assim, dois textos diferentes. Os dois falam sobre Adão, citam Adão, mas os dois também citam realidades diferentes que Adão estava vivendo ou que passaria a viver. Eu disse para você antes que hoje nós iríamos falar a respeito do trabalho. O que é interessante é que Deus criou o homem para o trabalho, porém Deus castiga o homem com o trabalho. Se a gente olhar simplesmente assim para essas duas partes que nós lemos, é isso que nós vamos entender, e daí fica meio confuso. Deus criou o homem para o trabalho, porém depois Deus o castiga com o trabalho. Mas como assim? Por que você está falando isso, pastor? Porque no capítulo 2 nós lemos
que Deus havia formado o homem, e Deus também plantou, olha só, Deus plantou um jardim. Deus plantou o jardim. E Deus fez crescer toda a sorte de árvores frutíferas, árvores que eram nesse jardim, árvores que eram agradáveis aos olhos, à vista, árvores que eram bonitas. Era um jardim, imagine como esse jardim deveria ser lindo, maravilhoso. E árvores também que eram boas para se alimentar. Deus plantou esse jardim, e Deus pegou o homem que ele havia formado e colocou dentro desse jardim. Colocou dentro desse jardim, para que o homem cultivasse, olha só, para que o homem cultivasse e guardasse esse jardim, cuidasse dele. O que é interessante é que o trabalho, ele não passa a existir depois que Adão é expulso do jardim do Éden. Não. Às vezes as pessoas pensam que o trabalho, ele passou a existir depois que Adão foi expulso do jardim do Éden, e que quando ele ainda estava no jardim, ele não fazia nada. O trabalho começou só depois que ele foi expulso. Não, já havia trabalho antes. Porque quando Deus plantou esse jardim, que era um paraíso aqui na terra, nós podemos dizer assim, agradável aos olhos, árvores boas para o alimento, Deus colocou o homem lá para que ele cultivasse e guardasse esse jardim. Aliás, lá no livro de João, capítulo 5, versículo 17, Jesus ele diz que Deus, ele trabalha, que ele continua trabalhando até hoje, e que ele, Jesus, também está trabalhando. Olha só que interessante é isso. O meu Pai continua trabalhando até os dias de hoje, e eu também estou trabalhando. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar, ali já havia trabalho. Então, se o homem, pastor, já trabalhava no jardim, como é que aparentemente depois Deus castigou o homem com o trabalho, se o trabalho já existia? Porque nós lemos ali no capítulo 3, que depois da queda do homem, depois da desobediência lá de Adão e Eva, eles foram expulsos desse jardim, não tiveram mais acesso a esse jardim, e aí Deus vai e diz para o homem o seguinte: olha, maldita é a terra por tua causa, agora essa terra vai produzir cardos e abrolhos, agora do suor do teu rosto você comerá o teu pão, agora você vai precisar trabalhar arduamente, ou com sofrimento. Algumas traduções trazem essa palavra, trabalhar com sofrimento, para que você possa comer o teu pão. É diferente. Quando nós pegamos o primeiro trabalho que Adão desempenhava, eu vou usar essa expressão aqui para que você entenda, era um trabalho prazeroso, era como se fosse um hobby. A terra não produzia erva daninha, abrolhos, cardos e abrolhos, como a Bíblia diz aqui. A partir desse momento, quem passou a plantar foi o homem. O primeiro jardim, quem tinha plantado era Deus. Ele apenas cuidava, cultivava, administrava. A partir de agora, se o homem quisesse comer alguma coisa, ele deveria plantar. Arduamente ele precisaria trabalhar de sol a sol, com sofrimento. Através do suor do seu rosto é que ele comeria do seu pão. Então o trabalho já existia no jardim, continuou existindo depois, mas numa escala totalmente diferente. Pastor, e em qual dessas que nós nos encaixamos hoje? Na primeira parte ou na segunda parte? Obviamente você já identificou em qual delas que nós nos encaixamos hoje. Nós nos encaixamos na segunda, porque nós também não estamos mais no jardim. Aliás, quando eles foram expulsos do jardim, o jardim foi fechado, e eles não puderam mais entrar, não tiveram mais acesso a ele. Foram expulsos, literalmente expulsos. Então nós também não estamos nesse jardim. A nossa realidade é a segunda, e é através do suor do rosto, é através de muito empenho, de sofrimento, de luta e de batalha, independente do ramo que você trabalha. É arduamente que você consegue conquistar o seu pão.
Nós encaixamos na segunda parte. Mas não é por isso que nós não podemos ser abençoados por Deus. Muito pelo contrário. Porém, lendo essas duas histórias aqui, nós já podemos identificar o quanto é importante nós darmos ouvidos à voz de quem? A voz de Deus. Olhando para essas duas histórias, às vezes a pessoa fala assim: pastor, hoje em dia o trabalho ele é difícil, é árduo. A gente trabalha, e às vezes é difícil a gente vê o resultado, vê o fruto do nosso trabalho, a gente se desgasta. Porque hoje, quando eu falo de ver o fruto do seu trabalho, não é só o salário que vem nas suas mãos, mas considere todas as coisas. Considere os gastos que você tem. Nós podemos falar do valor das coisas hoje em dia. Parece que o salário diminui cada vez mais e tudo aumenta cada vez mais. Você trabalha arduamente e parece que você vê cada vez menos resultados. Nós nos encaixamos na segunda parte. Se está na Bíblia, agora vai ser através do suor do teu rosto. Mas lembre-se do que eu falei. Não é por isso que nós não podemos ser abençoados por Deus. Mas tem algo muito importante que nós temos que considerar aqui. O trabalho existia no jardim e existia depois do jardim. Continuou existindo. Mas nós podemos entender que é de suma importância dar ouvidos à voz de Deus, aquilo que Deus fala através da sua palavra. Porque as coisas pioraram para Adão depois que ele deixou de ouvir a voz de quem? A voz de Deus. E se nós deixarmos de ouvir a voz de Deus, as coisas elas podem se tornar piores ainda. E para mim encerrar isso que nós estamos falando aqui hoje, eu quero trazer um outro exemplo para você. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo morava com o seu pai. É uma parábola e é uma comparação. Jesus conta essa parábola para falar das pessoas que se afastam de Deus, que vão para longe de Deus. O filho pródigo estava ali na casa do seu pai. Na casa do seu pai ele trabalhava. Na casa do seu pai ele desempenhava funções. E por estar ali junto do seu pai, ele tinha todo cuidado, proteção e bênção. Mas ele resolveu ir para longe. Ele resolveu que não queria mais ouvir as ordens de seu pai. Ele resolveu, ou ele achou, que indo para longe do seu pai, as coisas poderiam melhorar ainda mais. Então ele se afasta do seu pai, o tempo passa. E quanto mais o tempo passa, pior fica a situação dele. E a parábola do filho pródigo diz que agora aquele rapaz estava trabalhando e o trabalho dele era alimentar os porcos. Esse era o trabalho dele. E ele desejava comer a lavagem que ele dava para os porcos e nem isso ele tinha. Veja que ele trabalhava quando estava com o seu pai, na casa do seu pai, desempenhava as funções. Ele se afastou do seu pai, ele precisou trabalhar. Os recursos acabaram, ele precisou trabalhar. Mas só que agora ele trabalhava e não via resultado nenhum, porque ele achou que não haveria problema ir para longe do seu pai. Assim são com as pessoas que não ouvem a Deus. Assim são com as pessoas que deixam de dar ouvido à palavra de Deus. Eles dizem assim: trabalhar, vou ter que trabalhar, aqui ou lá é a mesma coisa, não vai mudar nada. Sou eu que resolvo os meus problemas, eu dou o meu jeito. Assim pensava o filho pródigo. Adão também trabalhava quando estava no jardim, mas um era o trabalho do jardim, uma era a recompensa do jardim, e outro era o trabalho fora do jardim, e outra era a recompensa fora do jardim. É nisso que nós temos que pensar, isso que nós temos que analisar. Quando o filho pródigo caiu em si, ele parou e ele teve entendimento. Ele falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Quando eu estava lá próximo do meu pai, na casa dele, junto dele, o meu pai era o meu senhor, estava acima de mim, ele dava as ordens, eu trabalhava com ele, eu tinha tudo. E eu achei que podia resolver e cuidar da minha vida sozinho, que não era necessário a presença do meu pai. Não era necessário eu estar na presença dele, junto dele, tendo que ouvir as ordens dele e acatar o que ele falava.
que sozinho eu me resolvia. Mas hoje eu vejo que eu estou aqui trabalhando, mas não vejo nada. Estou aqui dando comida para os porcos e nem isso eu posso comer. E o que ele diz? Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele é filho. E ele diz, você conhece a história? Ele diz assim, se ele me aceitar como um dos seus trabalhadores, veja que ele queria voltar num nível abaixo. Ele diz assim, se o meu pai me aceitar como um dos seus trabalhadores, eu já vou estar infinitamente melhor do que eu estou agora. Mas quando ele volta, o seu pai é tão misericordioso que o recebe, não como um trabalhador, o recebe como um filho. Já coloca lá o anel no seu dedo, troca as sandálias, dá uma roupa nova, já faz uma festa, já mata um novilho, e aquele filho passa a estar de novo debaixo das ordens, da palavra, das instruções, mas também do cuidado e da bênção, que só estando ali, ele poderia receber do seu pai. Então não é a mesma coisa trabalhar longe do pai e trabalhar perto do pai. Uma coisa é trabalhar lá fora, outra coisa é trabalhar perto dele. Uma coisa é trabalhar no jardim, ouvindo e obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus. Outra coisa é desobedecer a Deus e ter que trabalhar fora do jardim. São essas questões que nós precisamos considerar. São essas questões que nós precisamos considerar. E por que eu estou falando isso para você hoje? Porque Satanás é especialista em iludir, enganar as pessoas e tentar desanimar as pessoas. Porque às vezes, diante de uma luta, diante de uma batalha que a pessoa enfrenta, Satanás consegue colocar na mente dela, consegue fazer com que ela acredite que não adianta, que não vale a pena continuar junto de Deus, sendo fiel a Deus e trabalhando ali para receber a bênção de Deus. Você fala para a pessoa, sai daí, não está adiantando de nada, você se vira sozinho. Você não precisa ficar mais aí, filho pródigo, ouvindo as ordens do seu pai. Você consegue se virar, você é esperto, você se vira, você é inteligente, você tem capacidade. Pode viver a sua vida, pode sair por aí que você vai conseguir se garantir tranquilo. Você entende isso? Faça a comparação novamente do trabalho de Adão no jardim e do trabalho fora do jardim. Do trabalho do filho pródigo fora da casa do pai e junto do pai. Agora eu quero que você traga isso para a sua vida. Pastor, eu tenho que me empenhar, eu tenho que lutar. Continue se empenhando, continue lutando. E nunca deixe o diabo enganar você, iludir você, dizendo que não vale a pena você ser fiel a Deus, dizendo a você que você consegue resolver tudo sozinho e que você consegue dar conta de tudo sozinho. Você pode ter certeza, quando você pisar para fora do jardim, você vai começar a perceber que as coisas são mais difíceis do que antes. Quando você pisar para fora da casa do Pai, para longe da presença dEle, para longe das ordens dEle, para longe de ouvir a voz dEle, vai chegar um momento que você vai lembrar, é aquela velha frase, né? Que as pessoas dizem, eu era feliz e não sabia. Eu estou falando isso para você porque eu conversei com pessoas essa semana que o mal estava trabalhando na mente delas dessa maneira, desse jeito, fazendo ou tentando fazer com que essas pessoas acreditassem que não vale a pena perseverar em Deus, ser fiel a Deus e trabalhar com Deus, que ela podia sair para lá, que lá ela consegue se virar sozinha. Essa é a ilusão do diabo. Ele é o pai da mentira. Tudo que Satanás falar na mente de alguém é mentira. O problema é que a pessoa só percebe quando ela já caiu na mentira. Então vigia e persevera. Trabalhar, você vai ter que trabalhar em qualquer lugar, dentro do jardim, fora do jardim. Pastor, e o dia que todo mundo morrer, a gente for para o céu, não pense que você vai ficar dormindo o dia inteiro. Será que no céu a gente vai dormir o dia inteiro assim? Não sei. Vamos ficar dormindo nas nuvens, deve ser legal, aquela nuvem branquinha, tudo macia, a gente deita lá. Não sei que céu que as pessoas imaginam. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, continua trabalhando, e eu também estou trabalhando. O trabalho sempre existiu. Porém, existem diferenças nesses trabalhos e nas recompensas desses trabalhos. É nisso que você tem que pensar e nisso que você tem que vigiar e analisar. Muito bem, você acabou de acompanhar aquilo que Deus tem feito, a
palavra de Deus que tem sido magnífica na vida de cada um de nós. A palavra que edifica, que transforma e que nos direciona para a vitória. Não esqueça, à noite, 19 horas, o encontro dos vencedores, e às 13h45 e 15 horas, a tarde da vitória. Nós vamos um breve intervalo, prepare aí o seu copo com água e já voltamos para orar e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Você quer comprar ou trocar o seu veículo? A Nego Veículos está há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com as mais diversas marcas, veículos de qualidade e procedência. Nego Veículos, na Avenida das Missões, número 1170, no centro de Ampere. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Panificador e Restaurante Saboricia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Saboricia. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Muito bem, estamos de volta, momento da oração. Querido Deus e amado Pai, é debaixo da humildade que nós nos colocamos na Tua presença e apresento, meu Deus, a vida de todos os telespectadores. Aonde chega a minha voz, toca, Jesus, agora com o Teu poder, arrancando as mazelas, meu Pai, as enfermidades, as doenças, esse espírito, Pai, que assombra, Pai, o Teu povo, que abala as pessoas, meu Pai, que faz com que elas venham, Pai, se enclausurar com medo, com pânico. Eu já vou repreendendo esse espírito de pânico, esse espírito de medo. Essa obra do inferno, meu Pai, já começa a ser queimada, destruída, paralisada. Assim como Jesus ordenou que a figueira secasse, já vai secando, meu Pai, queimando todo o império de Satanás, todas as trevas, toda a obra do maldito caia por terra agora. Você me ouve, você é espírito, a Deus eu peço e a você eu mando. Pega todo o teu mal agora, em nome do Senhor Jesus, amarrado, acorrentado, esse mal eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus, e determino, meu Pai, a vitória, a bênção, o milagre, a cura, meu Deus, e a restauração. Toca nesta pessoa, Jesus, abençoa ela. Eu estou consagrando esta água, meu Pai, que assim que esta pessoa beber desta água, ela seja curada, liberta e transformada, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma desta água, receba a tua vitória, receba o teu milagre e creia. Daqui a pouquinho, 13h45 e 15 horas, 2 horários para você ser abençoado, e às 19 horas no encontro dos vencedores. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É tempo de alegria, é tempo de buscar a Deus, é tempo de estar na presença de Deus, porque somente o Senhor pode fazer o milagre na minha e na tua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.